Bom, boa noite, gurizada. Estou gravando a nossa quinta semana de APNP, né? Em seguida da quarta, porque eu não consegui manter o ritmo, né? E eu acabei me atrasando nas APNPs. Então eu estou gravando a quarta e a quinta numa semana só. É, Quando é que vocês vão me entregar as atividades, a tarefa dessa quinta semana? Quando vocês conseguirem, tá? Não é sangria, como diz o outro. Né? Façam com calma, tirem as dúvidas comigo, conforme elas forem surgindo ali pelo WhatsApp, como vocês já têm feito. Né? E me entreguem quando vocês conseguirem a tarefa dessa quinta semana. Tá? Só quero gravar porque eu quero ver se nós conseguimos cumprir o nosso protocolo, que era vencer de forma resumida, né? E de forma diferente o conteúdo do que seria trabalhado no primeiro ano do ensino médio. Esse é o nosso objetivo e quero ver se cumpre esse objetivo, tá? Quinta semana, o que nós vamos trabalhar nela? A Idade Média. Já vimos os povos antigos, civilizações antigas, e agora chegamos finalmente à Idade Média. Bom, Idade Média, um período imenso, né? Que vai do ano de 476, quando cai o Império Romano do Ocidente, atacado pelos povos bárbaros, até 1453, século XV, né? Que é quando cai o Império Romano do Oriente, que nós vamos chamar de Império Bizantino. Então, a Idade Média ela vai de 476 a 1453, são quase 1000 anos que dura a Idade Média. Da queda do Império Romano do Ocidente à queda do Império Romano do Oriente, que a gente vai chamar também de Império Bizantino. Tá? 476 é século V, 1453 é século XV. Então, a Idade Média ela vai do século V ao século XV. Tá? E nós temos uma divisão no século XI. Do século V ao século XI, alta Idade Média. Do século XI ao século XV, baixa Idade Média. O que separa a alta da baixa Idade Média? O que separa a alta da baixa Idade Média é um movimento de guerras religiosas, claro que com uma série de outras repercussões. Também foi uma guerra por território, também foi uma guerra por influência, mas acima de tudo, uma guerra religiosa, onde católicos vão se unir para combater muçulmanos. A gente chama isso de cruzadas. Então, da queda do Império Romano do Ocidente até o início das cruzadas, a Alta Idade Média. Do início das cruzadas à queda do Império Bizantino, baixa Idade Média. E como é que eu diferencio facilmente isso? O que é alta, o que é baixa Idade Média? Para diferenciar facilmente a alta da baixa, façam o seguinte: a Alta Idade Média tem a ver com agricultura e disputa por terras. Baixa Idade Média tem a ver com comércio e disputa por rotas comerciais. Alta Idade Média, repito, agricultura. Baixa Idade Média, comércio. Tá? E aí vocês conseguem diferenciar. O que tem a ver com agricultura, vocês associam à Alta Idade Média. O que tem a ver com comércio, cidades, Baixa Idade Média. Além disso, tem uma outra forma de diferenciar. É pelo pensamento dos europeus. Alta Idade Média, pensamento teocêntrico, Deus como centro de todas as coisas. Baixa Idade Média, renascimento do pensamento antropocêntrico, o homem como centro de todas as coisas. De novo, Alta Idade Média, pensamento teocêntrico, Deus como centro de todas as coisas, pensamento controlado pela Igreja Católica. Baixa Idade Média, pensamento antropocêntrico, o homem como centro de todas as coisas. Não é à toa que na Baixa Idade Média vai começar o renascimento cultural. Minha dica para quem está estudando: peguem uma folha de ofício, dividam ao meio e coloquem de um lado Alta Idade Média, do outro lado Baixa Idade Média. Tudo que tem a ver com agricultura, Alta Idade Média. O que tem a ver com comércio, Baixa Idade Média. E aí treinem isso para vocês aprenderem a diferenciar, que é uma das coisas mais importantes quando vocês vão estudar a Idade Média. É saber diferenciar a Alta da Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é formada pela mistura de duas culturas principais. A alta, a cultura dos romanos. Apesar de Roma ter caído, a cultura de Roma fica influenciando dentro da Europa, com a cultura dos povos bárbaros que invadiram Roma. De novo, a cultura da Alta Idade Média é formada pela mistura da cultura dos romanos com a cultura dos povos bárbaros. E a Alta Idade Média é um período em que a Europa vai se fracionar, vai se dividir nos chamados feudos. Na Alta Idade Média nós temos os feudos. O que é um feudo? Feudo é um latifúndio. Uma imensa fazenda que pertencia a famílias de donos de terra que nós vamos chamar de senhores feudais. Então é como se a Europa, durante a Alta Idade Média, tivesse toda dividida em instâncias, né? Que a gente vai chamar essas instâncias de feudos, que eram comandadas por fazendeiros.
que nós vamos chamar de senhores feudais. Então, durante a Alta Idade Média, nós temos uma Europa dividida em feudos, comandados por senhores feudais. A riqueza vem da onde? Da terra, da agricultura. E o comércio praticamente desapareceu na Alta Idade Média. O comércio praticamente desaparece. As moedas praticamente desaparecem, o comércio fica praticamente estagnado e os europeus vivem dentro dos feudos sob comando dos senhores feudais. Existem países, existem reinos, existem países e reinos. Existem reis, existem. Mas estes reis, durante a Idade Média, quando querem disputar uma guerra com outros reis, por exemplo, eles só vão ter exército se eles tiverem o apoio dos senhores feudais. Eles só vão ter condições econômicas de governar se eles tiverem o apoio dos senhores feudais e da igreja. Então, durante a Alta Idade Média, embora existam reis e existam reinos, o poder não está na mão dos reis. O poder está na mão dos nobres, que são os senhores feudais, e o poder está na mão da Igreja Católica. Os reis estão a serviço dos nobres e da Igreja Católica. Tá? Mas existem reis e existem reinos. Depois nós vamos ver que existem inclusive alguns reinos bem poderosos. Tá? Mas em geral, fazendo uma simplificação, nós vamos dizer que durante a Alta Idade Média na Europa, a Europa esteve dividida em feudos comandados por senhores feudais. Feudos, lembre-se, latifúndios, senhores feudais, os fazendeiros, latifundiários. Quem é que trabalha nessa Europa? Nobres não trabalham. Nobres treinam para a guerra, disputam guerras e vivem de luxo. Essa é a vida dos nobres. Né? Quem é que cultiva a terra? Quem é que ara a terra? Quem é que vai lutar como soldado nas guerras que os nobres enfrentam? Quem faz a parte do trabalho durante a Alta Idade Média são os chamados servos, que são camponeses. Né? A Europa da Alta Idade Média ela tem basicamente 3 classes sociais. A igreja, o clero. Abaixo da igreja, do clero, os nobres. Abaixo dos nobres, os camponeses. Servos. Né? A gente divide os camponeses em 2 grupos. Servos e vilões. Servos são a imensa maioria. São aqueles que trabalham para os senhores feudais. Em troca de quê? Trabalham em troca de comida e em troca do direito de viver dentro do feudo. Então, os servos são camponeses que trabalham para os senhores feudais e em troca deles trabalharem para os senhores feudais, eles têm o direito de ocupar um pedacinho da terra do senhor feudal. Entenderam? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, me perguntem depois no WhatsApp. Tá? Então, nós temos de novo igreja, clero, abaixo os nobres, abaixo os camponeses, que se dividem em 2 grupos, servos e vilões. Servos, camponeses que trabalham para os senhores feudais em troca de poder morar num pedacinho do feudo e plantar num pedacinho do feudo. Quem são os vilões? Vilões são camponeses que não ficam nos feudos, não são fixos nos feudos, eles são a imensa minoria. Os vilões, usando uma expressão de hoje, seriam safristas, um grupo de camponeses que viveriam fora dos feudos e que se empregavam nos feudos na época de plantação, na época de colheita, ajudando na plantação, ajudando na colheita e recebendo parte da produção por isso. Não tem moedas durante a Alta Idade Média, praticamente não tem moedas. Então o comércio que existe, que é pequeno, é um comércio de trocas. Né? Depois de gregos e romanos que tinham aquele grande comércio monetário, né? Nós passamos para a Alta Idade Média que o comércio reflui, o comércio diminui. Né? A vida se dá dentro dos feudos, né? Onde quem manda são os senhores feudais em apoio com a igreja e os camponeses se submetem a isso. Né? Os servos são obrigados a trabalhar para poder viver dentro do feudo, os vilões, um pequeno grupo de camponeses, não vivem dentro dos feudos, mas se empregam nos feudos na época de plantação e de colheita para receber uma parte da produção. Tá? Por que os camponeses se submetem a isso? Os camponeses se submetem por 2 motivos. Primeiro, porque não tem saída. Ou tu te submete ao senhor feudal, né? Ou tu vai viver na terra entre um feudo e outro, que são terras onde atuam saqueadores, onde atuam ladrões, onde nós temos exércitos de malfeitores que se formam nisso. Só há segurança dentro do feudo porque o senhor feudal protege o feudo. Então tu é obrigado a abandonar a tua liberdade e trabalhar para o senhor feudal e te submeter à exploração que tu recebe. Porque mesmo tu sendo explorado pelo senhor feudal dentro do feudo, é melhor do que não ter onde morar, não ter a segurança do senhor feudal. O segundo motivo é religioso. Né?
A Europa, durante a Alta Idade Média, ela tem um pensamento, nós já comentamos isso, um pensamento teocêntrico, Deus como centro de todas as coisas. Como o pensamento é teocêntrico, o que a igreja diz é a regra, é a lei. Né? E a igreja católica dizia que se assim era a sociedade, é porque assim Deus queria. Deus fez os nobres para comandar. Imagine uma sociedade que não tivesse quem comandasse. Deus fez os camponeses para trabalhar. Imagine uma sociedade que não tivesse quem trabalhasse. E Deus fez a igreja, o clero, para garantir a salvação das almas. Portanto, a ordem medieval ela é perfeita. Existem aqueles que vão salvar as almas, o clero. Existem aqueles que vão organizar a sociedade, os nobres. Existem aqueles que vão trabalhar, os camponeses. Um camponês podia deixar de ser camponês? Não. Mas se ele casasse com uma nobre? Nobres não casavam com quem não fosse nobre. Os casamentos são arranjados na Alta Idade Média. Mas se o camponês se destacasse na guerra? Se ele se destacasse na guerra, ele seria um camponês com mais benefícios. Mas ele não deixaria de ser camponês. Até porque para ser nobre existem duas exigências. Tem que ter terra e tem que ter título, tem que ter sangue. Um camponês não vai adquirir sangue, tu não vai te tornar nobre, né? Porque tu não vem de família de nobres. Mas o camponês poderia conquistar a terra? Não, porque ele vai estar sempre lutando pelos outros. Os camponeses nunca lutam por eles na Alta Idade Média. Eles lutam nos exércitos dos senhores feudais. Portanto, as terras que forem conquistadas pelos exércitos de camponeses pertencem a quem? Ao senhor feudal. E, inclusive, como é que se dava o poder entre os nobres? Como é que um nobre se tornava mais poderoso? Roubando terra de outros nobres. E é por isso que durante a Alta Idade Média nós vamos ter um constante conflito por terras dentro da Europa. Nobres atacando nobres o tempo inteiro para aumentar o seu feudo e com isso ter mais poder. A terra era sinônimo de poder na Idade Média. Tá, e um nobre podia virar camponês? Não. Mas se um nobre perdesse toda a terra nas guerras, ele continuaria sendo um nobre porque ele tem sangue de nobre. Tá, mas o que adiantava? Como ele era nobre, ele ia viver às custas de outros nobres. Ele ia trabalhar para um outro nobre, mas ele ia ser tratado como nobre. Mesmo que fosse um nobre falido, ele seria um nobre. E a burguesia? Não existe a burguesia? Não. Na Alta Idade Média não tem burguesia porque não tem comércio, o comércio está parado. Até porque a produção é muito pequena dentro dos feudos. E a produção ela é basicamente voltada para a subsistência. Né? Então vejam que Europa maluca nós temos do século V ao século XI. Constantes conflitos pela terra, duas formas de ascensão social, uma forma de ascensão social, na verdade, duas. Conquistar terras ou entrar para a igreja. Era uma forma de ascensão social. Por quê? Um bispo valia mais do que um senhor feudal, por exemplo. Né? Um papa valia mais do que a imensa maioria dos reis. É por isso que quando tinha partilha dos nobres, por exemplo, morreu o senhor feudal. Para quem vai todo o feudo? Para o filho mais velho. Então o filho mais novo, se quiser ter poder, faz o quê? Entra para a igreja e vira bispo. Mas aí vai ter que se submeter às regras da igreja. As regras da igreja são tanto quanto liberais na Alta Idade Média. A Igreja Católica tinha uma cartilha, uma série de regras para que as pessoas cumprissem. Mas os membros da igreja violavam essa cartilha o tempo inteiro. E a Igreja Católica vai ser um grande símbolo de promiscuidade durante a Idade Média. Tanto que no final da Idade Média vão surgir os protestantes, os protestadores, que vão contestar essa igreja tão promíscua, tão envolvida em pecados que é a Igreja Católica. No início da Idade Moderna, nós vamos ter o surgimento das igrejas, das religiões protestantes, que vão criticar os abusos cometidos pela Igreja Católica durante esta Idade Média que nós estamos estudando. O que mais nós vamos destacar da Alta Idade Média? Como eu disse para vocês, existe um controle da Igreja Católica sobre tudo que é produzido em termos de conhecimento. A Igreja Católica ela controla todo o conhecimento durante a Alta Idade Média. Não é que não se pudesse ler nada, embora a Europa é composta na Alta Idade Média por uma imensa maioria de analfabetos. Basicamente só há livros dentro dos mosteiros e nas bibliotecas de reis que valorizam isso, que não são muitos. Boa parte dos reis também eram analfabetos durante a Idade Média. Mas, basicamente, os grandes locais de preservação da cultura é a igreja, são os mosteiros. E a igreja, ao preservar, monopoliza. A igreja, ao guardar o conhecimento, ela escolhe quais conhecimentos as pessoas podem ter acesso.
e até que nível as pessoas podem ter acesso ao conhecimento. Não é que o conhecimento esteja proibido durante a Idade Média. Durante a Idade Média, o conhecimento ele é monopolizado pela Igreja Católica, durante a Alta Idade Média. E a Igreja Católica só libera esse conhecimento através da voz da Igreja Católica. Então, por exemplo, eu sou um nobre na Alta Idade Média e eu quero ler Platão. Né? Eu não vou ter o direito de ler Platão. Eu vou ler o estudo de Santo Agostinho sobre Platão. Né? Eu quero ler Aristóteles, que é considerado um perigoso na Idade Média, porque é o pai da lógica, ele estimula muito o conhecimento lógico sobre as coisas, ele estimula muito a relação entre a razão e o empírico, o experimental, o Aristóteles. Portanto, a Igreja Católica considerava ele perigoso, porque ao estimular a lógica, a razão, Aristóteles estaria desvirtuando os homens do caminho de Deus. Por isso, tu não vai ler um livro de Aristóteles na Alta Idade Média. Tu vai ler o estudo de São Tomás de Aquino sobre Aristóteles. Ou seja, não é que a leitura esteja proibida na Alta Idade Média, mas a leitura vai ser feita pelos olhos da Igreja Católica. Tá? Além disso, é interessante, procurem notar isso quando forem pesquisar, procurem notar que a maioria das pinturas sobre a Alta Idade Média são anônimas. Vocês dificilmente vão achar pinturas autografadas na Alta Idade Média. Porque qual é o pensamento do pintor da Alta Idade Média? O pintor da Alta Idade Média pensava, eu posso até ter pintado, mas na verdade a obra não é minha, porque tudo vem de Deus e todos nós somos a expressão, a manifestação de Deus. Se eu pintei essa pintura, na verdade Deus me usou como instrumento para pintar. Se Deus me usou como instrumento para pintar, eu não tenho direito de autografar essa obra, porque essa obra foi construída por Deus, eu fui só um instrumento de Deus. Olha o pensamento teocêntrico. Deus como centro na Alta Idade Média. Resultado disso, a maioria das pinturas na Alta Idade Média são anônimas. Voltando para a questão dos camponeses, dos servos, que eu disse para vocês que trabalhavam nas terras dos senhores feudais, os servos, para terem o direito de morar dentro do feudo, de serem protegidos pelos senhores feudais, de terem um pedacinho do feudo para eles plantarem, eles tinham que se submeter a uma série de obrigações. Os servos tinham uma série de obrigações com os senhores feudais. Tá? Por exemplo, o servo tinha a obrigação de trabalhar nas plantações do senhor feudal. O nome disso é corveia. Do que o servo produzisse na hortinha dele, ele tinha que doar um pedaço da produção para o senhor feudal. O nome disso é talha. O servo ainda tinha que pagar para usar instrumentos do feudo. Ele quer usar o arado, ele quer usar o ancinho, ele quer usar o moinho, ele quer usar o depósito do senhor feudal. Tem que pagar. O nome disso é banalidade. Algumas outras obrigações. Ele tem a obrigação de receber o senhor feudal na casa dele se o senhor feudal precisar. O nome disso é serviço de hoste. Ele tem a obrigação de contribuir com a igreja, que está dentro do feudo. O nome disso é tostão de Pedro. Ah, mas esse é o dízimo? Não, tinha que pagar mais o dízimo ainda. O que mais? Ele tem que pagar uma taxa para se casar, chamada de for marriage. For marriage, para casar, em inglês, né? For marriage. Ele tem que pagar. O que mais nós temos aí? Eu disse mal. Serviço de hoste é a obrigação de lutar pelo senhor feudal quando o senhor feudal precisar. A obrigação de oferecer residência ao senhor feudal a gente chama de albergagem ou hospedagem, albergagem em geral, obrigação de receber o senhor feudal. Então ele tem que lutar pelo senhor feudal, ele tem que oferecer residência para o senhor feudal, ele tem que pagar para casar, ele tem que trabalhar na terra do senhor feudal de graça, ele tem que doar uma parte do que ele produz no seu pedacinho, ele ainda tem que contribuir com a igreja, que fica dentro do feudo, e tem que pagar o dízimo. O que sobra para o servo, para o camponês? Nada. Sobra a proteção do feudo, né? E sobra o pedacinho sobra o uso de um pedacinho do feudo para ele plantar. Essa é a estrutura medieval. Essa sociedade a gente chama de uma sociedade estamental, ou seja, sem mobilidade social. Estamental, sem mobilidade social. O camponês nunca vai virar nobre, o nobre nunca vai virar camponês. Por isso, uma sociedade estamental. O que mais eu vou destacar dessa alta Idade Média?
Eu vou destacar que nessa Alta Idade Média, pelo menos 3 grandes reinos se formaram. Então nem tudo foram feudos, comandados por senhores feudais. Pelo menos 3 grandes reinos existiram na Alta Idade Média. O Reino dos Francos, o Império Bizantino e o Império Islâmico. São pelo menos 3 grandes reinos que vão se formar na Alta Idade Média. Os francos, os bizantinos e os muçulmanos. O Reino dos Francos foi o mais poderoso reino da Europa durante a Idade Média. Pelo menos durante a Alta Idade Média. Foi o Reino dos Francos. Aliás, a palavra já nos dá dica. Francos vem de fortes. Um reino formado por um povo bárbaro, politeísta. O povo dos francos, que é um povo germânico, que foi um dos povos que invadiu Roma. O Império Romano foi invadido por diversos povos bárbaros. Um dos povos bárbaros que invadiu o Império Romano foi o povo dos francos, que acabaram se estabelecendo na região da Gália, que eles passaram a chamar de França. Né? É a base do atual país França. Um reino muito católico, porque os francos se converteram ao catolicismo, como a maioria dos povos bárbaros. A maioria dos povos bárbaros que eram politeístas acabaram se convertendo ao catolicismo, ao cristianismo. Tá? Os francos foram um exemplo disso. Não só os francos se converteram, como os francos viraram radicalmente católicos. E é por isso que os francos tiveram muito apoio da Igreja Católica durante a Idade Média. Porque os francos chegaram a estabelecer no reino deles pena de morte para quem não fosse católico, de tão católicos que eles vão virar. E a Igreja Católica, prestigiada pelo reino dos francos, a Igreja Católica vai dar ao reino dos francos, inclusive, o título de Novo Império Romano. A Igreja Católica vai tentar que os francos formem o Novo Império Romano. Além disso, nós temos que destacar dos francos que eles tiveram 2 famílias importantes durante a Alta Idade Média. Uma dinastia chamada de Merovingia e uma dinastia chamada de Carolíngia. A dinastia Merovingia é uma homenagem, o nome Merovingia é uma homenagem ao segundo líder dessa família. O primeiro líder deles se chamou Clodoveu, que foi quem levou eles da Germânia, atual Alemanha, em direção à França, a Gália. Foi Clodoveu quem fez isso. Meroveu, o segundo líder, foi quem venceu povos bárbaros daquela região, em especial os hunos. Ele vence os hunos, né? E consegue fazer retroceder um outro povo que também estava presente na região, povo chamado de visigodos, e graças a isso, Meroveu domina aquele território. O terceiro grande líder dessa família vai ser um cara chamado Clovis, que vai terminar de vencer os hunos dessa região, numa batalha chamada Batalha de Campos Catalúnicos, né? E o Clovis se torna o primeiro rei dos francos, porque ele é o primeiro cara a dominar o território da França. Na época eles chamavam de Gália, e com isso ele foi coroado pela Igreja Católica como um rei, até porque ele é o primeiro líder dos francos abertamente católico e abertamente aliado dos papas. A partir de então, nós passamos a ter a construção de um reino muito poderoso, que é esse reino dos francos. Um reino que inclusive teve uma série de reis que não queriam governar, eram reis que não davam muita bola para governo, gostavam de luxo, abusavam do poder, né? Nós vamos chamá-los de... Poxa, me fugiu o nome daqueles reis. Depois eu me lembro e comento com vocês. Nós vamos ter uma série de reis que não vão... estavam mais interessados com as disputas de poder, né? E como eles queriam, na verdade, era o luxo e as disputas pelo poder, eles acabaram passando poder para os primeiros ministros deles, que também eram chamados de majordomos e também eram chamados de príncipes do palácio, ou também chamados mordomos do paço. Eram primeiros ministros que governavam enquanto esses reis não queriam governar, né? Resultado: um primeiro-ministro desses se destacou. E como o rei não queria governar, ele acabou depondo o rei e se tornando um novo rei dos francos. Um rei de nome difícil, diferente, um rei de nome diferente, Pipino o Breve. Pipino o Breve, que era primeiro-ministro, ele era majordomos do rei Childerico, ele acaba depondo o rei e se tornando o rei dos francos. Como ele não era da família que estava no poder, com Pipino começa uma nova família, a mais poderosa família do reino dos francos. Uma série de reis de uma mesma família nós vamos chamar de uma dinastia.
E com Pipino começou a mais poderosa dinastia do Reino dos Francos, chamada dinastia Carolíngia. Carolíngia é uma homenagem ao filho de Pipino, segundo rei dessa família, que se chamou Carlos Magno, Carlos o Magnífico, um dos mais poderosos reis da história da Europa. O rei Carlos Magno, Carlos Magnífico, radicalmente católico e um grande apoiador da cultura, principalmente cultura religiosa. Ele era muito ligado à igreja. Por isso que o governo do Carlos Magno, inclusive, vai ficar conhecido como o governo do Renascimento Carolíngio, pelas obras dele, principalmente na construção de mosteiros. Eu disse que eram 3 reinos poderosos. O primeiro foram os francos. Um outro reino muito poderoso é no oeste. Aliás, desculpem, no leste. Ou seja, é na divisa da Europa com a Ásia. É o antigo Império Romano do Oriente, que na Idade Média vai ser chamado de Império Bizantino. Um reino poderosíssimo, que vai ser lembrado por ter rompido com a Igreja Católica. Se o reino dos francos era aliado da Igreja Católica, o Império Bizantino vai romper com a Igreja Católica. Né? Porque a Igreja Católica queria se meter na política do Império Bizantino. E os imperadores do Império Bizantino queriam se meter na religião. A Igreja Católica e o Império Bizantino acabam rompendo no que a gente chama de cisma do Oriente, e então os bizantinos passam a seguir uma nova Igreja Católica. A partir do rompimento do Império Bizantino com a Igreja Católica, os bizantinos vão criar a Igreja Católica Ortodoxa, que existe até hoje e surgiu na Idade Média dentro do Império Bizantino. Mas onde é que existe essa Igreja Ortodoxa que eu nunca vi falar? Na Rússia? É a principal igreja da Rússia, a Igreja Católica Ortodoxa. É a principal igreja da Grécia, Igreja Católica Ortodoxa. Né? A segunda principal religião, ou igreja, presente na Turquia, a primeira é o islamismo. Né? Então o fato é que, graças ao rompimento do Império Bizantino com a Igreja Católica, na Alta Idade Média surge uma nova igreja, a Igreja Católica Ortodoxa. Temos que lembrar ainda de um imperador do Império Bizantino muito poderoso durante a Alta Idade Média, um rei muito poderoso, chamado Justiniano, o rei Justiniano. Um rei muito envolvido com o direito. Justiniano gostava muito das leis escritas, ele era um admirador do tempo do Império Romano Antigo. E se vocês lembrarem, eu comentei no vídeo que nós vimos do Império Romano, de que a principal contribuição dos romanos tinham sido as leis escritas, o direito. Justiniano vai investir nas leis escritas. E o Império Bizantino vai ser o império que vai se destacar pela criação de leis escritas. Tá? Um conjunto de leis escritas que até hoje são importantes para as leis do mundo ocidental, tá? As leis do Império Bizantino. Além do Império Bizantino, nós vamos ter um império que surge na Ásia, surge numa cidade chamada de Meca, né? A partir de uma religião. O terceiro grande império da Idade Média, da Alta Idade Média, é o Império Islâmico, que surge a partir da figura de Maomé. Um império que nasce misturando política com religião. O Império Islâmico nasce a partir da figura de Maomé. Para os muçulmanos, Maomé não é Deus, nem é filho de Deus. E nós temos uma grande diferença, inclusive, dos muçulmanos para os cristãos. Para os cristãos, Cristo é Deus. Para os muçulmanos, Maomé é um homem comum, mas um homem abençoado. Tão abençoado que foi escolhido por Alá, que é Deus, como seu mais grandioso profeta. Segundo os muçulmanos, Alá, ou Deus, nomeou profetas para guiar a humanidade. Profetas para guiar a humanidade. Né? Por exemplo, Abraão foi um profeta, quem mais? Noé foi um profeta, Jesus foi um profeta para os muçulmanos creem em Cristo. Só que para os muçulmanos, Cristo não é Deus, nem é filho de Deus, Cristo é um profeta. Um homem comum abençoado. Mas o mais grandioso profeta, Cristo foi o segundo mais grandioso profeta. Acima de Cristo, para os muçulmanos, está Maomé. Né? Maomé, que inclusive tanto não se considerava Deus, que Maomé considerou crime cultuar ele. É crime para os muçulmanos cultuar a Maomé. Tanto que tem uma frase que os muçulmanos escrevem nas paredes, né? Só Deus é digno de culto. Só Alá é digno de culto. Isso é uma frase que os muçulmanos gostam muito de colocar. Né? E, por exemplo, para os muçulmanos é crime mostrar o rosto de Maomé. Porque para os muçulmanos é haram, é pecado a idolatria.
E essa questão que os cristãos fazem de ter retratos de Cristo, imagens de Cristo em todos os lugares, para os muçulmanos isso é haram, isso é pecado. Né? Porque só Deus é digno de culto e Deus não tem formas. É por isso que a arte muçulmana, por exemplo, ela não retrata imagens. Nos países mais radicais, muçulmanos, por exemplo, é pecado tirar fotos. Porque ao tirar foto de uma pessoa ou de um animal, nós estamos cultuando. E isso é pecado. É por isso que os muçulmanos vão se destacar, por exemplo, naqueles tapetes com figuras geométricas. E os muçulmanos são muito voltados para a questão geométrica. Por isso que a matemática deve muito aos muçulmanos. Para os que de vocês estão assistindo esse vídeo e gostam da nobre arte da matemática, saibam que vocês devem demais aos estudos muçulmanos. A matemática não seria a mesma se não fossem os muçulmanos. Inclusive, existem certas áreas da matemática que basicamente só muçulmanos estudam hoje. Certos setores da matemática que são estudados basicamente por muçulmanos. Os muçulmanos são geniais na matemática até hoje. Porque como eles não podem fazer pinturas, eles não podem fazer esculturas, por exemplo, retratando figuras humanas ou animais, eles se voltaram para a matemática. E existem certas áreas que só são estudadas certas áreas da matemática que são estudadas basicamente por muçulmanos. Tá? É uma grande arte dos muçulmanos a matemática e o estudo das formas geométricas, já que eles não puderam se dedicar à pintura ou à escultura. Né? Bom, o que mais? O Império Islâmico surge associado a Maomé e surge como um império expansionista. Afinal de contas, o islamismo trabalha com a ideia de que ele tem que se espalhar, porque conforme o islamismo se espalha junto com o islamismo a fé verdadeira, a fé em Alá, a religião que foi revelada aos homens através do profeta Maomé. Resultado disso, o islamismo se torna expansionista muito rapidamente. E o islamismo se espalha sobre a Ásia, sobre o norte da África e sobre a Europa muito rapidamente, o que vai levar os europeus a começarem a pensar em se armar para combater a expansão dos muçulmanos, o que vai ser uma causa do movimento das cruzadas, expedições militares católicas de combate ao islamismo para tentar controlar, para tentar conter a expansão islâmica que avançava muito rapidamente. Bom, nós já estamos com mais de meia hora de vídeo. Eu vou encaminhar o fechamento desse vídeo sobre a Alta Idade Média. Tá? Falei rápido, mas complementem o que eu comentei com material que vai ser colocado em anexo para vocês lá no AVA. Tá? Mesma coisa, estou colocando no AVA um texto base para você acompanhar essa aula, 10 exercícios complementares para fixar conteúdo, uma série de imagens sobre o que nós estudamos e uma tarefa que se relaciona ao que nós estamos estudando. Tá? Estou fechando aqui mais esse vídeo que tratou da Alta Idade Média. Um abraço, voltamos para falar depois da Baixa Idade Média.